Você já se perguntou o que realmente significa fazer uma aliança com a morte? Imagine isto, um pacto secreto feito nas sombras, um acordo assustador que poderia desencadear um caos sem precedentes no nosso mundo. Em Isaías 28:15, uma declaração misteriosa sugere um futuro tratado com o anticristo, levando a um julgamento catastrófico. Poderia ser esta a mesma aliança mencionada em Daniel 9:27? Junte-se a nós, enquanto desvendamos a terrível visão de Isaías sobre as trevas e o engano, revelando segredos que intrigam os estudiosos há séculos. E lembre-se, sejam quais forem as lutas que você enfrentar, Jesus sempre estará com você. Não deixe de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou como Jesus fez milagres em sua vida. Que Jesus te abençoe hoje. À medida que nos aprofundamos em Isaías 28:14-15, a imagem de uma aliança com a morte, e o Seol, pelo menos, evoca intriga e pavor. Esta passagem é uma descrição nítida da liderança equivocada em Jerusalém, onde os governantes acreditam que o alinhamento com as trevas pode garantir a sua segurança. Um lembrete preocupante de quão facilmente a humanidade pode ser desencaminhada por ilusões de segurança. A essência desta aliança reside na sua promessa enganosa. Os governantes de Jerusalém sentiam-se invencíveis, acreditando que tinham escapado ao julgamento divino ao forjarem uma aliança com a própria morte. Aos seus olhos, este pacto era um manto protetor, um acordo que afastaria qualquer forma de desastre ou retribuição divina. No entanto, esta lealdade equivocada serviu apenas como um fino verniz que cobria a realidade abjecta da sua situação, uma realidade onde tinham trocado a fé no divino pela confiança nas trevas. As palavras de Isaías ecoam através do tempo, um lembrete assustador do que acontece quando alguém se afasta da verdade divina. A mensagem do profeta não se destinava apenas aos seus contemporâneos, mas serve como uma advertência intemporal contra a sedução da falsa segurança. Ao confiar na sabedoria e astúcia humanas, atributos que são insignificantes em comparação com a infinita sabedoria de Deus, os líderes de Jerusalém dançavam metaforicamente num precipício, alheios ao abismo abaixo. Esta narrativa provoca a reflexão sobre se a visão de Isaías era um reflexo apenas do seu presente ou se estendia a um futuro apocalíptico. A imagem de uma aliança com a morte também pode ser interpretada como um precursor de uma profecia do fim dos tempos. Poderia Isaías ter previsto um futuro em que uma figura global, talvez o anticristo, elaboraria um tratado igualmente enganoso? Esta hipotética aliança, envolta em promessas de paz, pode terminar numa traição catastrófica. Torna-se imperativo ponderar não apenas as implicações históricas, mas também proféticas de tal aliança. No contexto da escatologia, a visão de Isaías pode ser vista como um prenúncio de um tempo futuro, em que a humanidade mais uma vez procura refúgio num pacto com as trevas. O anticristo é frequentemente profetizado como um líder carismático, capaz de unir as nações sob o pretexto de paz e prosperidade. Este verniz de benevolência, no entanto, é esfarrapado, escondendo intenções enraizadas na malevolência e na traição. A profecia de Isaías, então, pode não ser apenas uma reiteração de erros passados, mas um apelo para reconhecer e resistir aos paralelos modernos. Insta ao discernimento, implorando aos crentes que ancorem a sua fé na verdade imutável de Deus, em vez de nas personificações transitórias e enganosas do poder que prometem a salvação, mas causam a ruína. Através de Isaías, a mensagem é clara. Qualquer aliança que não esteja enraizada na verdade de Deus é, em última análise, um contrato com o desastre. Portanto, ignorar esta profecia é expor-se a perigos semelhantes, se não maiores, enfrentados por aqueles antigos governantes. O fascínio dos falsos pactos não se limita aos tempos bíblicos. Ela tece a estrutura da sociedade atual, manifestando-se em esperanças injustificadas, colocadas em promessas seculares. O desafio, então, é manter a vigilância espiritual, reconhecendo que a verdadeira segurança só é encontrada na fé genuína
e na obediência à vontade de Deus. No retrato que Isaías faz da aliança com a morte, encontramos tanto uma crítica histórica como uma advertência para as gerações futuras. É um testemunho da importância do discernimento e da fé inabalável face a um mundo incerto. Esta narrativa liga-se perfeitamente a uma tapeçaria mais ampla tecida com fios de escrituras de Isaías e Daniel, guiando-nos para o capítulo seguinte, que se aprofunda na profecia de Daniel sobre um acordo de paz frágil, perpetuando o tema da confiança equivocada e da soberania divina abrangente. À medida que avançamos nas profundezas da profecia bíblica, os intrigantes paralelos entre Daniel e Isaías vêm à tona com uma clareza surpreendente. Com séculos de diferença, estes profetas aparentemente convergem para um evento significativo na escatologia, uma aliança que detém o poder de pôr em movimento o cenário do fim dos tempos. Suas visões, embora distintas, tecem uma narrativa que prediz uma aliança misteriosa e sua traição inevitável. Nos escritos de Daniel 9:27, encontramos a visão profética de um príncipe, uma figura interpretada por muitos estudiosos como o Anticristo, que confirma uma aliança com muitos durante uma semana. Esta semana simbólica de 7 anos é marcada por um acordo que promete paz, mas que acaba por provocar o caos. A aliança se torna o estopim que acende a chama apocalíptica, pois é desonrada no meio do caminho, levando a uma devastação monumental. O texto de Isaías, principalmente em Isaías 28, 14 e 15, apresenta uma narrativa semelhante, embora expressa em imagens metafóricas vívidas. Os líderes de Judá vangloriam-se de ter feito um pacto com a morte e o Seol, presumindo falsamente que estariam protegidos de qualquer desastre iminente. Aqui, a morte e o túmulo simbolizam a força sinistra por trás do tratado, uma ilustração poderosa de suas origens sombrias. A ligação entre estes profetas reside na intenção por trás do tratado, uma falsa promessa de segurança e estabilidade que desmorona, trazendo à tona a desolação profética. A visão de Daniel sugere, ameaçadoramente, um futuro onde o anticristo se apresentará como o arauto da paz global, enganando as nações com uma falsa segurança. Mas, tal como previsto, este acordo é uma fachada, servindo como um mero precursor da ruína em larga escala quando o pacto é violado. Parece que Isaías previu esse mesmo acontecimento muito antes do tempo de Daniel. Suas imagens assombrosas, já a aliança com a morte, podem ser percebidas como uma previsão do mesmo tratado catastrófico que Daniel descreve mais tarde. A estratificação de imagens e visão profética sugere que Deus, através dos seus profetas, estava a elaborar uma tapeçaria de advertências, detalhando a batalha espiritual e o engano que ameaça engolir a humanidade. Observando a essência sinótica das profecias de Isaías e Daniel, devemos explorar as implicações para a nossa compreensão da teologia do fim dos tempos. Ambos os profetas destacam uma conspiração demoníaca que influencia os acordos terrenos, levando à desolação moral e espiritual. Esta sincronicidade não é meramente coincidente, mas divina na sua orquestração, oferecendo insights sobre a luta cósmica programada nos reinos celestiais. À medida que nos aprofundamos, a constatação assustadora torna-se evidente. Ambos os profetas estavam a pintar um quadro não só de manobras políticas, mas de uma insurgência espiritual mais profunda. Um tratado, retratado como um golpe de mestre de engano demoníaco, deixa a humanidade à beira do desastre. O anticristo de Daniel e a narrativa da aliança com a morte de Isaías alinham-se para revelar uma manobra das forças das trevas, uma estratégia para persuadir a humanidade a uma falsa sensação de paz e, em última análise, levá-la à ruína. O peso da previsão profética de Isaías reforça a narrativa de Daniel, pintando o caminho de destruição que inevitavelmente segue o tratado. A desolação que está na sua esteira representa mais do que apenas o caos geopolítico. Significa um vazio espiritual, um julgamento sobre aqueles que confiam em promessas enganosas e não na verdade divina. Aqui reside o cerne da sincronicidade entre estes textos antigos.
A aliança quebrada significa mais do que a traição das nações. Marca a queda espiritual facilitada pela fé colocada em entidades falsas. A imagem da paz destruída, conforme prevista por Isaías e Daniel, serve como um quadro de advertência para as comunidades de fé que sucumbem às promessas mundanas, abandonando a fidelidade divina. Através da compreensão destas profecias alinhadas, vemos uma narrativa profunda que exorta à vigilância. Isaías e Daniel obrigam os crentes contemporâneos a discernir a batalha espiritual mascarada pelos tratados humanos, exortando-os a colocar a sua fé na verdade inabalável de Deus, em vez de acordos fugazes e traiçoeiros. Este capítulo, escondido na sua simplicidade, exige de nós uma disponibilidade para enfrentar não apenas as consequências políticas ou históricas destes textos, mas também as dimensões espirituais que eles revelam. Esta visão harmonizada entre os textos de Isaías e de Daniel adquire uma nova vivacidade à medida que se desenvolve nos dias de hoje. Serve não apenas como uma exploração acadêmica da profecia bíblica, mas como um apelo vibrante e urgente à tomada de consciência, um lembrete vívido da suprema soberania de Deus num mundo que clama pela paz, mas que se encontra desesperadamente à procura dela em todos os lugares errados. Nós pisamos nestes textos antigos não como meros observadores da história, mas como participantes ativos no cumprimento contínuo de uma profecia que atravessa eras para sussurrar as suas verdades na nossa realidade moderna. Na rica tapeçaria da profecia bíblica, existem poucos fios tão intrigantes e preventivos quanto os encontrados em Isaías 28:17. Esta é uma passagem onde a balança parece pender, onde a justiça divina promete varrer o que é construído sobre falsidades, revelando a verdade crua que está por baixo. Neste capítulo, emergimos numa narrativa poderosa que explora o engano que está no cerne de uma aliança, um pacto não apenas de natureza política, mas profundamente espiritual na sua traição. Consideremos um mundo onde os líderes elaboram acordos envoltos em promessas de paz e prosperidade. Mas estes nada mais são do que finos vernizes esticados sobre mentiras inflamadas. É um cenário familiar mesmo, em contextos contemporâneos, mas imagine uma aliança assim mantida na balança por riscos espirituais muito mais elevados do que normalmente compreendemos. Isaías pinta um quadro vívido de líderes que se afastaram da profecia divina. Seus ouvidos estavam atentos não apenas aos sussurros de sua consciência, mas também às próprias advertências que emanavam do Espírito Santo. O que aguarda tal arrogância rebelde não é apenas o fracasso político, mas também a intervenção divina, uma justiça imparável que varra as mentiras. As mentiras de que Isaías fala são multifacetadas. O engano político é apenas a superfície. Retire essa camada frágil, e você descobrirá um fundamento perturbador de traição espiritual, onde a verdade de Deus é abandonada por promessas demoníacas. Quer sejam conjurados em segredo, a portas fechadas, ou exibidos em público com justiça distorcida, estes pactos prometem segurança e estabilidade, mas, na realidade, traem a segurança máxima que advém do alinhamento com as visões proféticas de Deus. É este engano, este abandono das verdades sagradas em troca de promessas misteriosas, que Isaías adverte que um dia convidará ao julgamento de natureza divina. Isto não é apenas uma mudança nos assuntos humanos, mas uma sacudida elementar comparada a um flagelo, uma força imparável que revela a impotência das alianças construídas sobre a infidelidade espiritual. Aqui reside um aviso terrível que a paz alcançada sem Deus é, na melhor das hipóteses, precária e, na pior das hipóteses, catastrófica. A traição espiritual em jogo faz lembrar histórias há muito desgastadas pela memória, mas que reaparecem obstinadamente no comportamento humano. Líderes que procuram desesperadamente o controlo, trabalhando laboriosamente para forjar alianças que vão contra a revelação divina. Como se desprezassem a verdade, fazem uma troca silenciosa da soberania de Deus pelos poderes temporais,
ignorando as profecias que unem um futuro inalterável. No entanto, a justiça de Deus, diz-nos Isaías, surgirá como uma inundação imparável, revelando o terreno desolado e raso, onde a verdade eternamente vinculativa foi brutalmente trocada por um poder passageiro. Isaías pergunta quem pode ouvir, quem pode ver o perigo de tal engano quando tão inebriante é a promessa de acordos humanos que parece prender a atenção das nações. Esta rejeição da profecia, a repetida falha em ouvir, implora-nos que nos mantenhamos firmes em verdades mais profundas do que aquelas escritas em tratados de homens. Cada compromisso, cada concessão feita em prol de uma paz equivocada, aproxima-nos mais da desolação espiritual. O que deve ser procurado, em meio a esse jogo de sombras, é a sabedoria que discerne a aparência do engano e o distingue da verdade eterna. A vigilância espiritual torna-se não apenas aconselhável, mas essencial, à medida que violação após violação da lei divina atiça as chamas do julgamento próximo. Isto não é fomentar o medo, pelo contrário, é um apelo para não adormecermos à medida que o flagelo se aproxima. Somos chamados a encarar a aliança enganosa, não apenas como um aviso, mas como um apelo a uma ação mais profunda. Este é um chamado de despertar espiritual, que exorta indivíduos e nações a recuperarem o seu olhar das cifras dos homens e a renovarem a sua fidelidade à profecia divina. A justiça que Deus assegura eliminará todo engano sem arrependimento, revelando o caminho genuíno da justiça e da verdade. Nesta mesma constatação reside a esperança, um farol no meio da tempestade, prometendo que, embora o engano possa criar laços temporários, é a verdade divina que perdurará, brilhando inalterada através dos tempos. Ao examinarmos as camadas de engano embutidas na narrativa de Isaías, possamos também reconhecer e evitar o pacto de mentiras em nossa jornada espiritual, escolhendo a fidelidade à aliança eterna escrita pela própria mão de Deus. No desenrolar da narrativa, do Apocalipse e das suas mensagens ocultas, a quebra da aliança apresenta-se surpreendentemente como um momento crucial na história profética. Este momento está interligado com a ascensão do Anticristo, cujo aparecimento marca um ponto de viragem significativo, à medida que a sua verdadeira face, outrora envolta em sombras, revela o seu semblante aterrorizante. Para compreender verdadeiramente as implicações profundas deste evento, nos aprofundamos em Daniel 9:27, a passagem que introduz a aliança e a eventual traição do Anticristo. Continua a ser uma profecia enigmática que capta a essência do engano à escala global. Um engano destinado a preparar o caminho para uma era de caos espiritual sem precedentes. Ao revisitar a profecia de Daniel, lemos: ele confirmará uma aliança com muitos por um 7. No meio dos 7, ele porá fim ao sacrifício e à oferta, e no templo, ele estabelecerá uma abominação que causa desolação. Aqui o pacto do Anticristo aparece como um triunfo diplomático, uma promessa de paz e estabilidade num mundo fraturado. No entanto, a tranquilidade superficial deste tratado esconde um propósito mais profundo e insidioso. Funciona como isca, camuflando uma emboscada espiritual onde a traição se disfarça de aliança. Mateus 24:15. Ecoa esses sentimentos reiterando o estabelecimento da abominação da desolação. Isto não é apenas uma quebra de acordo, representa um ato descarado de sacrilégio, uma apostasia que usurpa os ritos divinos e profana o solo sagrado. Este ato não é simplesmente um ato administrativo ou uma mudança na governação. Significa o momento em que a traição dá o seu salto mais audacioso, quando a verdadeira natureza do Anticristo é revelada. Ligando estas profecias a 2 Tessalonicenses 2:3-4, encontramos a imagem do homem da iniquidade que se proclama Deus. A representação é dura e perturbadora, uma divindade autodeclarada sentada no templo de Deus, exigindo adoração. Esta figura arrepiante desafia o próprio equilíbrio metafísico ao afirmar o poder reservado apenas ao divino. O versículo diz: não deixem que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não chegará
até que ocorra a rebelião, e o homem da iniquidade seja revelado, o homem condenado à destruição. O engano estratégico desdobra-se em camadas. O verdadeiro propósito do pacto torna-se aparente apenas no momento crítico da sua violação. Aqui reside a jogada. Final, ao fingir a paz, o anticristo atrai nações e povos sob uma bandeira singular. Mas a mascarada desmorona à medida que o tratado se revela como um mero instrumento de armadilha, atraindo o mundo para uma falsa segurança espiritual antes de instigar a veneração generalizada da besta. À medida que ponderamos a dinâmica global atual, surgem naturalmente questões. Estarão os desenvolvimentos sociopolíticos atuais a posicionar-se como precursores desta sinistra aliança? Estaríamos testemunhando movimentos preliminares orquestrados para condicionar a humanidade a um iminente desvio espiritual de proporções bíblicas? Estas especulações, embora especulativas, resultam de uma consciência aguda do potencial de retorno cíclico da história ao engano religioso e ideológico. Nesta rede de política global, espiritualidade e profecia, a vigilância torna-se uma palavra de ordem. Os ecos de Daniel e Tessalonicenses convidam-nos a manter a acuidade espiritual contra os primeiros sussurros de uma paz enganadora. Exortam-nos a discernir a natureza dos tratados, que prometem a unificação e a paz, mas que podem abrigar tendências destrutivas. Neste contexto, os crentes são exortados a enraizar-se profundamente na fé, reconhecendo que, entre falsas promessas, os pilares firmes da verdade divina perduram. Assim, à medida que a nossa narrativa continua, ela transita para uma discussão sobre as advertências divinas e a firmeza que a pedra angular de Deus pode proporcionar. Embora o antecipado anticristo se levante e revele a sua verdadeira face, permanece uma promessa, um equilíbrio profético, que garante que aqueles que dão ouvidos ao conselho divino encontrarão refúgio e permanecerão inabaláveis no meio das tempestades crescentes. Esta convicção constitui o baluarte espiritual contra o qual o engano acabará por colidir. Após explorar o engano astuto do anticristo e as implicações da falsa aliança que alteram o mundo, mergulhamos numa segurança mais profunda, uma pedra angular divina que oferece verdadeiro refúgio no meio do caos. Este capítulo lança luz sobre as advertências de Deus e o simbolismo crítico da pedra do refúgio, conforme descrito nas Escrituras, especialmente em Isaías 28:16. Aqui, Deus apresenta um contraste sóbrio entre a falsa segurança prometida pelo homem e a verdade inabalável oferecida por meio de Cristo. Visualize esta pedra angular em Sião não apenas como uma rocha literal, mas como uma garantia metafórica de Deus. Num mundo que oscila à beira da desordem espiritual e moral, esta pedra angular permanece firme, inflexível às distorções da verdade orquestradas por aqueles que se alinham com o engano. A sua presença é uma contradição direta com as falsas promessas que proliferaram na sequência do pacto quebrado, onde muitos são desencaminhados pelo fascínio da segurança, que é, em última análise, tão instável como a areia movediça. A referência de Isaías não é meramente histórica ou profética. Ela ondula através do tempo, ressoando profundamente nos corações dos crentes, cuja fé pode tremer em ventos turbulentos. Esta pedra angular, incorporada em Jesus, é o alicerce de tudo o que é confiável e eterno. Serve como um forte lembrete para aqueles que podem se sentir desiludidos depois de testemunhar a quebra da aliança. Convida os crentes a se firmarem novamente, não nas garantias passageiras de um mundo enganoso, mas nas promessas duradouras de Deus. À medida que as provações surgem no horizonte e os arautos do Apocalipse parecem ganhar forças, a pedra do refúgio convida-nos a prepararmos-nos não com medo, mas com vigilância e fé inabalável. Em contraste com a frágil paz oferecida pelos tratados seculares, a segurança encontrada em Cristo é revigorada pela esperança eterna. Este é um apelo à prontidão, exortando os crentes a amadurecerem na sua jornada espiritual e a aprofundarem a sua confiança na providência divina. Para aqueles que procuram este refúgio,
O caminho envolve discernir ativamente as falsidades dos convênios passageiros. Requer fortalecer o espírito por meio das Escrituras, da oração e da comunidade com outros crentes. Assim como uma casa é construída sobre um alicerce sólido para resistir às tempestades, também uma vida ancorada em Cristo deve suportar as provações sem sucumbir ao desespero ou ao engano. Esta preparação vai além da mera antecipação do fim dos tempos. Reflete um compromisso diário de viver a fé com autenticidade e ousadia. No contexto de provações e tribulações pendentes, Isaías assegura-nos que aqueles que depositam a sua confiança nesta pedra angular não serão abalados. Esta garantia não é apenas um lugar comum, mas uma promessa divina que serve de bálsamo para as ansiedades da modernidade. Numa época em que instituições e filosofias que antes pareciam indomáveis começam a desmoronar, ancorar-se na verdade de Deus torna-se um acto revolucionário de desafio espiritual. O capítulo convida cada crente a refletir profundamente sobre a prontidão pessoal, tanto espiritual como moralmente. Estamos construindo nossas vidas nos andaimes efêmeros deste mundo ou estamos seguros na inabalável rocha dos séculos? A distinção não poderia ser mais crítica em tempos em que o engano e o caos são mascarados de progresso e unidade. Ao abraçar a pedra do refúgio, os medos gerados pelas calamidades globais e pelas tribulações pessoais perdem o controle. Em vez disso, os crentes encontram-se fortalecidos, capazes de navegar através das sombras com uma luz que provém da verdade absoluta. A vigilância, portanto, torna-se mais do que mera vigilância. É uma postura de fé proativa, tão firmemente fundamentada em Cristo que nem mesmo a tempestade mais violenta poderia deslocá-la. À medida que estes preparativos divinos se desenrolam, a narrativa não nos deixa à beira do desespero, mas leva-nos a uma profunda realização de esperança. Tendo a pedra angular em Sião como nosso guia, somos lembrados de que, apesar da turbulência que anuncia o domínio do anticristo, existe uma paz que transcende todo o entendimento, um santuário que permanece intocado e eterno. Assim, o chamado para confiar na segurança divina não consiste apenas em evitar os perigos destinados a se desenrolar. Trata-se de abraçar uma jornada transformadora, onde a fé se torna um testemunho vivo contra o pano de fundo da escuridão iminente, iluminada pelo brilho duradouro da pedra do refúgio. Agora, à medida que a história continua, os nossos corações e mentes devem lutar com estas verdades, preparados para agir e viver como faróis de esperança num mundo desesperado. Por um refúgio genuíno,